No início do século XX, os mapas indicavam o oeste do Paraná como sertão desconhecido. Realmente era um espaço desconhecido dos paranaenses e dos brasileiros em geral. Mas havia sim, nesses sertões, uma intensa atividade econômica extrativa comandada por empresas argentinas e uruguaias, denominadas obragens. Essas empresas extraíam madeira e principalmente erva mate, que era transportada em vapores e jangadas pelo Rio Paraná para as principais cidades argentinas. Os poucos habitantes do imenso oeste eram caboclos, índios aculturados e paraguaios, sendo estes últimos bastante requisitados para o trabalho árduo e perigoso no meio da mata. Algumas poucas cidades, que na verdade não passavam de vilas, já existiam na região. Entre elas Foz do Iguaçu, Guaíra e Laranjeiras do Sul. Nesta época surgiram também pequenos vilarejos, entre eles Cascavel e Toledo, que eram locais de abastecimento, repouso e carga e descarga da erva mate. Em 1924, uma facção de militares descontentes com o governo federal tramaram em São Paulo uma revolução. Depois de várias semanas de conflitos na capital paulista, eles resolveram se embrenhar nos sertões do oeste do Paraná, quando em abril de 1925 foram derrotados em Catanduvas pelas forças legalistas do Marechal Cândido Rondon. A passagem desses jovens militares pelo oeste abriu os olhos do governo para a situação de abandono a qual a região se encontrava. A partir daí, as obragens foram perdendo o poder e no início dos anos 30, o vilarejo com o nome de Cobra se tornava patrimônio de Cascavel, conforme lei aprovada pelo município de Foz do Iguaçu. Foi justamente na passagem dos revoltosos, que logo se tornariam conhecidos como Coluna, prestes a se unirem com os rebeldes do Rio Grande do Sul, que a pequena Cascavel mudou seu centro do Cascavel Velho para as imediações da atual Praça Getúlio Vargas. Cascavel crescia a um ritmo muito lento até o final da Segunda Guerra, 1945, sendo habitada em sua maioria por caboclos e poloneses que viviam relativamente isolados do resto do Paraná. Porém, ao fim da Grande Guerra, um grupo de investidores comprou uma enorme extensão de terras que abrangia as áreas do atual município de Toledo, chegando até as margens do Rio Paraná. Para ocupar as terras, eles montaram a colonizadora Maripá e buscavam entre seus clientes preferenciais os colonos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com este empreendimento se iniciou um fluxo migratório gigantesco para o oeste do Paraná. Logo, muitos colonos começaram a se fixar em Cascavel, que estava no caminho para o projeto de colonização da Maripá. Cascavel tinha a maior parte do seu território composta por terras devolutas, o que facilitava o assentamento de colonos com pouco ou nenhum recurso, pois eles não precisavam necessariamente pagar pela terra. Logo, a região de Cascavel se tornou o centro da cobiça e da valorização das terras. Com isso, surgiu a figura do poceiro, do grileiro e do jagunço. O poceiro era aquele que se estabelecia em terras devolutas, demarcava um pedaço de área e buscava trabalhar naquele espaço. O grileiro chegava para desalojar da terra aqueles que tinham chegado primeiro, e o jagunço era a pessoa contratada para amedrontar, expulsar e mesmo matar aqueles que teimassem em continuar sobre aquele pedaço de chão. Na mesma velocidade em que a cidade crescia, aumentava também as atrocidades do campo. Cascavel viveu 2 décadas, os anos 50 e 60, em manchetes tanto pelo seu crescimento acelerado, assim como por sua violência. Depois de um longo e turbulento período, a partir da regularização documental da posse da terra e a participação mais efetiva dos poderes da lei e da ordem, Cascavel finalmente atingiu um estágio de paz social. No início dos anos 70, a futura metrópole já estava consolidada com o cognome de Capital do Oeste.
Eu nasci dia 28 de janeiro de 1924, em Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Residi na cidade natal apenas 11, 12 anos. Depois de lá eu já fui estudar em colégio interno, na capital, em São Paulo, onde eu me formei em filosofia pura. A gente veio para Cascavel porque o irmão mais velho já estava aqui em Cascavel e ele achou que aqui era um lugar de muito futuro, então lá a gente morava no sítio, então a gente veio aqui para procurar melhorar de vida. Viemos num caminhão do meu irmão, 5 dias na estrada para chegar aqui. Saímos do Passo Fundo e ficamos 5 dias na estrada para chegar aqui em Cascavel. 5 de agosto, às 3h30 da manhã, nós chegamos aqui em Cascavel. Em Santa Catarina já as terras não eram boas, então daí meus pais resolveram de vir para o Paraná, né? Nós moramos 2 anos em Laranjeira do Sul, na nossa vinda. Chegou em fins de 1948 a peste do suíno. E nós justamente, como estávamos com chiqueirões cheios de suínos quase prontos para serem comercializados, foram afetados da peste. E de uma noite para o dia morreram todos. E aí tive um grande prejuízo, que me desfazer de todos os bens que possuía para pagar dívida. Diante disso, então, com alguns amigos que eu conheci que tinham vindo para essa região, explorar, aí me deram boas informações e eu então resolvi vir embora para Cascavel. Nasci em Foz do Iguaçu, meu pai morava ali perto das Cataratas agora, né, que era, a cidadinha era ali. Para vir lá de Foz do Iguaçu aqui, a carroça, está por ali mais, com 3 carroças. Tivemos 8 dias para chegar aqui. Chegamos aqui, não tinha uma casa para nós ficar embaixo. Daí fiquemos, que tinha o seu Ramiro Siqueira, morava ali. Nós ficamos no pátio da casa dele, em barraca, 6 meses. Até meu pai vinha no correio, batia o cartão, e ia derrubar pinheiro, tirar madeira para fazer a nossa casa, que era ali para baixo da Policlínica agora. Ali que eu me criei. Eu vim porque aqui demonstrava um futuro muito grande, um lugar novo, e eu, recém saí do exército, vim para cá.
Eu nasci em Concórdia, Santa Catarina, eu tenho 61 anos. Eu sou casada com o Celso Bley há 41 anos. Nós morávamos no sítio, lá no Rio Grande do Sul, próximo a Marcelino Ramos, e de lá a gente veio morar em Cascavel. Meus pais vieram na minha frente porque eu estava no ginásio. Daí eu esperei terminar o ano no ginásio, daí eu vim, final de 56. Meu nome é João Silvério de Oliveira, mas todo mundo me conhece por Jango aí. Eu nasci em 1932, no Cascavel Velho, que não era nem Cascavel Velho naquele tempo. Nós viemos em 14 pessoas, que veio um carroceiro para ajudar a trazer a mudança. Nós viemos com 3 carroças. Trinta anos da minha vida os passei na Itália e 66 anos os passei aqui no Brasil. Bom, eu vim confiando nele, né? Porque eu não conhecia nada. Ele primeiro veio ver o lugar, depois achou que dava para nós se mudar para cá, que a cidade era próspera e tudo. Daí viemos. As estradas também, de Joaçaba aqui, demoramos 8 dias para chegar aqui. Pousamos no mato, pousamos na estrada. Para contar, pousamos atolado ali na saída de Cascavel, com criança pequena. Foi sofrida a viagem. Mas chegando aqui também, estranhamos, né? Porque lá nós afinal tinha mais conforto e aqui foi difícil acostumar. Bom, nós saímos de Catanduva às 6 da manhã e chegamos mais ou menos 7h30 aqui em Cascavel da tarde. O transporte que para nós vir a Cascavel foi a cavalo. O meu pai, ele ficou um dia aqui em Cascavel, daí voltou para Catanduva. E eu fiquei morando na casa do seu Horácio Ribeiro dos Reis e Dona Alvina Pompeu Reis.
Eu vim para Cascavel a convite de Alceu Barroso e do juiz de então, o Dr. Aurélio Feijó. O Dr. Aurélio Feijó foi praticamente o primeiro juiz de Cascavel, porque o primeiro, na realidade, chegou aqui, mas não tirou as malas nem do avião. Ele chegou com um avião pela manhã e à tarde ele retornou a Curitiba. Ele deu uma volta por Cascavel, não gostou do vilarejo de então, era já sede de município e tudo mais, mas ele não gostou da aparência de Cascavel na época e voltou no mesmo dia para Curitiba, não aceitou a nomeação dele para cá. Então veio o Dr. Aurélio Feijó. O Dr. Aurélio Feijó foi inclusive o juiz que ajudou a montagem do fórum, que naquela época estava ainda em adaptação, um prédio ali na Avenida Brasil, ao lado do HSBC Bamerindos, ali. E ele ajudou inclusive a pintar os bancos, aquela coisa toda, ajudou a embelezar o local para ele exercer a função de juiz de Cascavel. Mas ele ficou aqui apenas 1 mês, 2 meses também. Aí ele foi removido para Pato Branco. Então a finalidade, quando eu cheguei aqui definitivamente, eu cheguei assim, quando eu soube que ele tinha partido, eu fiquei até meio decepcionado, porque eu vim praticamente a convite dele, né? E a autoridade como ele era, eu teria sentido um braço forte no intento para o qual eu tinha vindo. E ele praticamente foi a causa, o motivo da minha vinda para cá, porque ele tinha 2 filhas em época de ginásio, só que aqui não tinha ginásio, aqui só tinha o grupo escolar, mas mal sabia ele que ele ia ser removido. Então eu também me decepcionei depois de ter conversado com ele, de acertar os ponteiros com ele, como a gente diz. Quando eu vim definitivo para cá, para a gente pôr em prática a finalidade, o objetivo da minha vinda a Cascavel, ele já não estava mais aqui. Aí eu me vi, como diz o outro, sozinho, né? Bebendo água sozinho. Mas eu não desanimei, eu conservei, eu vim para cá para isso, para fundar uma escola, um ginásio, e o ginásio eu vou fundar, de um jeito ou do outro eu vou fundar. E fiquei aqui, eu cheguei aqui em 27 de março de 1954 e fiquei praticamente 2 anos assim, parado, exercendo apenas a função de escrivão do Civil e Comércio. Eu trabalhava só com processos que dependiam de despachos diretos e imediatos do juiz e da ação dos respectivos advogados das partes litigantes, né? Depois, então, foi que eu resolvi pôr como é que se diz, mãos à obra para a finalidade a qual eu tinha vindo para cá. Minha família veio para cá em ganância de terra, sabe? E aí, então, meus pais vieram para cá e meu avô, em 1918. Eu nasci em 1932, então, muitos anos depois, né? Para Cascavel nós chegamos no ano 1938. Nós viemos de carrocinha de cavalo. De Laranjeiras para cá gastamos 12 dias. Quando vim de mudança de Vaz Bonito para Cascavel, o tempo pouco nos favoreceu, choveu muito. Então demoramos mais ou menos 12 dias para chegar aqui. Estradas intransitáveis, muitos atoladores, passavam-se noites e noites atolados na estrada. Foi um sacrifício muito grande para chegar em Cascavel. Aconteceu que no 1946, a congregação que já estava presente no Brasil, particularmente em Curitiba e em Botucatu, no estado de São Paulo, devido aos anos, estava precisando de um reforço. Eram reduzidos pela idade e pelos anos a poucos membros, precisava reforçar a presença dos padres dos Oblatos de São José no Brasil. E resolveram demandar 6 de uma vez, entre os quais veio a proposta a mim, se aceitava, porque não obrigava, se aceitava de vir para o Brasil.
Eu espontaneamente me deixei incluir entre esses seis, e em janeiro de 1947 chegamos no Porto de Santos e fui trabalhar 2 anos na cidade de Botucatu. Cascavel, então, eu vim no dia 27 de agosto de 1978. Eu sei que nós viemos só nós ali. E aí veio os Vilaca, vieram depois de nós. O Sandário dos Santos também veio depois de nós, o Tarquino veio depois de nós. E foi puxando gente, o Jaca tinha muita amizade, então loteou com o Ademar de... O tempo do Ademar de Barro e o Getúlio Vargas, que tem ali, não me lembro bem se foi o Getúlio Vargas quem foi, concedeu uma concessão para ele lotear e fazer a cidade aí. Então ele loteou e dava lote de presente para a turma aí para colonizar. Então quem ganhava lote de presente vinha e fazia casa e assim foi povoando, né? Cascavel naquele tempo era pequeno, eu calculei umas 25 casas, todas bem pequenas, toda de madeira, tudo coberto de tabuinha. E hoje aquelas casas eles consideram que ela serve para favela, né? Toda pequenininha. E Cascavel, bem dizendo, não era cidade, era como é que a gente podia dizer hoje, era uma vilinha, né? Tinha mais ou menos umas 20 casinhas. Ali tinha uma ferraria, tinha 2 casas de comércio pequena, quer dizer, um bodega naquele tempo, né? E tinha o correio. Quando eu cheguei em Cascavel, a cidade era muito pequena. Tinha uma aglomeração de casas, mas ficava na cidade de baixo. Aqui no alto da cidade, aqui não tinha, era muito difícil de casa. Aqui na frente um hospital e essa rua, que passa aqui na frente, a rua Castro Alves, na época não existia. Tinha só um carreador que ia para lá. Então aqui, para ter comunicações com a rua de cima, ia por um carreirinho ali até chegar na rua 7 de setembro. Naquela época era difícil as ruas aqui. E essas ruas eram intransitáveis em tempo de chuva, formavam um lamaçal enorme. E tempo de seca, então formavam uma poeira, invadia todas as casas. Quando eu cheguei em Cascavel, nós chegamos 3h30 da manhã. De manhã, quando fomos parar ali na rua Souza Naves, onde é o cartório Mião, ao lado de onde é o cartório Mião agora. De manhã, quando eu levantei, que eu olhei a cidade, eu tive vontade de voltar para lá para o Rio Grande, porque não tinha nada. Tinha 2, 3 casinhas e não tinha nada naquela época. Quando eu cheguei aqui, eu me perguntava de mim para mim, como é que um lugar desse tinha sido promovido a município, porque em redor da atual Praça Getúlio Vargas, existiu ali um aglomerado de 80, 100 casas cobertas de tabuinha. Não era telha, era tabuinha. Eles cortavam o pinheiro em toretes de 40, 50 centímetros e depois, como eles diziam na época, falquejavam aquilo com um facão, com uma ferramenta própria, faziam daquele toco de pinheiro, eles faziam as tabuinhas e então entrelaçavam a elas e cobriam as casas com aquilo. E não goteiravam, interessante que não. As condições de vida eram péssimas, porque nós não tinha casa para morar, não tinha trabalho. Quando nós chegamos aqui, não tinha nada. Chegamos com a cara e a coragem e começamos. Eu trabalhei daí 2 anos, eu trabalhei de empregada doméstica. O meu marido trabalhava daí de carpinteiro, que ele trabalhou na construção do colégio e depois continuou trabalhando de carpinteiro. O Colégio Auxiliadora, por exemplo, foi um dos colégios que o meu marido trabalhou na construção do colégio e a nossa primeira moradia foi dentro do pátio onde hoje é o Colégio Auxiliadora, numa casinha de madeira que tinha ali. Então a gente morou ali dentro do pátio. O que nós sofremos muito quando a gente chegou aqui em Cascavel e os demais pessoal era falta de energia. Então, era uma locomóvel de serraria,
Funcionava até 11 horas da noite, essa locomove, e apagava e acabou. Até que essa locomove se acabou queimando. Aí veio um motor de navio de Porto de Antonina, no Paraná, veio 2 motores. Um nunca funcionou, mas um funcionou, mas também funcionava até certas horas da noite, e era desligado. E depois disso aí surgiu a usina hidroelétrica, a primeira usina hidroelétrica da região, em Nova Aurora, no Rio Melissa. Mas era uma pequena usina, não dava muita força. Aí surgiu a outra, no Rio Chupim, da Copel. Esta sim deu uma energia muito boa para a região. Cascavel Velho não era nem Cascavel Velho, era um riozinho ali, Cascavel. Tornou-se o nome de Cascavel porque tinha um pinheiro velho ali, então o povo vinha ali e fazia cesteada perto das nossas casas e punhavam o arame, as coisas em cima do coisa, fizeram fogo de aparelho com o pinheiro velho. Começou a sair Cascavel ali, começaram a matar Cascavel daqui, tira e cacetada e coisa e tal, e mataram um monte de Cascavel, tinha um ninho de Cascavel ali. Aí ficou o Rio Cascavel. Pois Cascavel iniciou-se lá naquela baixada, lá embaixo, para cá da igreja de Santo Antônio, ali iniciou-se o patrimônio antigo. Ali então, ali era o grupo escolar, a delegacia de polícia, era tudo ali. A coletoria federal, tudo ali, coletoria estadual, era tudo ali. Patrimônio antigo, era tudo ali. Cascavel, aqui no alto, aqui não tinha quase nada. E para fazer essa pista da Avenida Brasil aqui, para largar, deu bastante trabalho porque teve muitas desapropriações aí. Porque daí o patrimônio desenvolveu aqui no alto. Quando eu cheguei aqui, já existia essa denominação de patrimônio velho e patrimônio novo. E é fácil de explicar. O patrimônio velho, que se dizia naquela época, era, já disse, da 7 de setembro para baixo, eram terrenos que pertenciam à federação, ao governo federal, mas estavam sob a jurisdição de Foz do Iguaçu. Era praticamente propriedade da prefeitura de Foz do Iguaçu. Era Foz do Iguaçu que vamos dizer assim, que dirigia, que tomava conta dos terrenos. Então eram terrenos devolutos. E a Avenida Brasil de hoje, nossa também, da 7 de setembro, lá para o lado da Igreja de Santo Antônio, ela era uma rua estreita. Ela tinha apenas 40 metros. Ela não tinha a largura que tem hoje. Posteriormente foi votada uma lei na Câmara, quando a Câmara Municipal era ainda lá também, lá embaixo, perto do prédio antigo da Prefeitura, foi votada uma lei de alargamento. Então foram indenizadas as marginais direita e esquerda e a Prefeitura foi alargada. E é o que é até o dia de hoje. E o patrimônio novo, chamava-se patrimônio novo porque a partir de um determinado ano, eu acho que foi mesmo ali por 55, 56, por aí, o Estado começou a vender os terrenos da 7 de setembro para cima. Então, e começou a ser habitado aqui, vamos dizer assim. Né? Quando eu cheguei aqui, existia uma ou outra casa aqui no tal patrimônio novo. Eu saí de Catanduvas, o meu pai falou para mim, de Jonato, eu vou te levar lá na encruzilhada para você estudar lá no grupo escolar. E lá com o professor Sandálio dos Santos. E eu vim em 38 e estudei 2 anos no grupo escolar. Aí completou o 4º ano primário. Daí o professor falou, seu Jonato, agora para o senhor terminou. Agora o senhor tem que procurar o ginásio. E naquele tempo tinha que ser Guarapuava ou Ponta Grossa. Aí eu não quis implorar meu pai para ir para lá e comecei a trabalhar aqui em Cascavel. Na época o ginásio só existia também no Brasil inteiro o ginásio, existia o grupo escolar e o ginásio, que era depois do grupo você prestava o exame, fazia um curso preparatório e ingressava no ginásio, que era 4 anos, né? E depois do ginásio, naquela época, você fazia então o curso ou científico ou então o curso clássico, mais 3 anos. Então, conforme a carreira que você queria seguir posteriormente, você fazia ou um ou outro curso.
O curso clássico era mais o curso de línguas, compreende? E o curso científico já era o curso assim, de engenharia, se você pretendia ser um agrimensor, um engenheiro, era já outra, seguia outra linha de atividade, né? Curso superior só na capital, que não existia. E mesmo quando eu fundei aqui o ginásio, no oeste do Paraná não existia um ginásio, eu fui o primeiro. Primeiro, quando eu ia para a escola, nós chegamos aqui, então eu ainda ia na escola aqui. Então daí, nós aqui não tinha lá na Colônia Esperança, tinha igreja lá. Então lá o professor dava aula naquela igrejinha lá. Então dava uns 6 quilômetros para nós ir lá, de a pé. Então daí aquele tempo não vinha material assim, a gente não comprava que nem hoje. Tinha a lousa, não sei se vocês conheceram a lousa, não? Tinha que era uma pedra de pedra e tinha que era de folha pintada de preto, né? Daí aquela de folha escrevia com giz, né? E aquela outra que era de pedra, então era um lápis também de pedra, fazia as letras, só que depois passava a mão, apagava, né? Daí depois já começou a vir caderno para nós pelo Estado, né? Só que os professores não eram pagos pelo Estado, só vinha material, né? Então vinha de Foz do Iguaçu material para nós aqui. Daí teve um ano que não veio material, né? Acho que uns 3 meses não vinha, né? Daí o que o professor fez? Ele pegou uma folha de bananeira, escreveu uma cartinha lá para os homens lá de lá, escrevendo que mandasse, por favor, material para ele, porque não tinha mais o que nem papel para ele escrever para pedir o material, né? Daí os homens mandaram material para ele. O colégio eu fundei eu comecei a construção do prédio de madeira, daquele prédio que aqui está, né? Eu comecei a construção dia 25 de agosto de 1956. E em fevereiro de 57 eu recebi a chave do casarão, tudo prontinho. E dia 13 de março de 1957, o Ministério da Educação, pela portaria 133, me autorizou o funcionamento. E daí para frente, então, eu toquei o colégio até a posterior negociação dele com a Prefeitura Municipal para ser entregue ao atual colégio, aos baristas, que estão até o dia de hoje trabalhando no colégio com a mesma fundação minha. A Prefeitura desapropriou o meu colégio em 1962. E lá, então, já em seguida passaram para os irmãos maristas. E os irmãos maristas, então, a partir de fevereiro de 62, eles passaram a exercer as funções aqui em Cascavel. Um fato histórico também que pouca gente sabe, o primeiro prefeito de Cascavel, o José Neves Fornuglieri, foi quem fez a movimentação, vamos dizer assim, que teve o primeiro contato com os baristas para que eles viessem a Cascavel. E realmente eles vieram. Só que Cascavel não era nada, né? Não tinha realmente nada. E eles acharam que não era interessante fundar colégio aqui. Embora eles tivessem ganho da prefeitura, aquilo que hoje nós conhecemos como Ciro Nardi, foi doado. O Neves Fornuglieri, o primeiro prefeito, fez doação daquela área toda para os maristas, para que eles fundassem um ginásio, fundassem o colégio deles lá, quando eles bem entendessem. Quando foi por ocasião da gestão do Otacílio Mion, ele então também se entusiasmou pela vinda dos maristas aqui, aí foi ele quem trouxe os maristas. Eles vieram, e disse a eles, olha, vocês, se quiserem ir a Cascavel, isso ele que me contou naturalmente, se vocês quiserem ir a Cascavel, há um colégio lá assim, 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 se vocês quiserem eu entro em entendimento com o proprietário, desaproprio, e vocês vão lá e continuam tocando o colégio, que agora já está em funcionamento, devidamente regularizado, licenciado, não é, pelo Ministério da Educação. Eles vieram para cá, viram, gostaram e entraram então em contato com a prefeitura já dizendo sim definitivo. Aí o Otacílio Mion apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei de desapropriação.
Aí ele, então, me desapropriou o colégio, eu entrei em entendimento com ele, impus uma condição, que eu não ia vender o terreno eu ia devolver ao poder público, porque eu havia ganho o terreno do governo estadual, do governador Moisés Lupion. E então eu achei que vender aquilo que eu tinha ganho por uma finalidade, eu achei que não era certo, então disse para ele, olha, o terreno não entra no negócio, o terreno eu devolvo ao poder público, devolvo à prefeitura, né? E você me indeniza tão pura e simplesmente por aquilo que eu construí, pelas instalações, laboratório químico, aquela coisa, pelas instalações do colégio. Cascavel é uma grande metrópole. Além de um grande entroncamento que tem hoje, o ensino, como vocês sabem tão bem, o ensino hoje lidera toda essa região aí, o ensino, né? Aqui é a indústria, é a agricultura, é o ensino. Meus 2 filhos, eu tive que mandar estudar em Curitiba, porque aqui não tinha faculdade. E graças ao meu bom Deus, eu formei 2 filhos em Curitiba. Um médico veterinário de saudosa memória e outro é economista e advogado. Tinha que mandar em Curitiba, porque aqui não tinha. Hoje, graças a Deus, tem todo o ensino aqui. Tem tudo para a juventude se formarem aqui, saírem muito bem, né? Progredirem na vida. A primeira rádio de Cascavel chamava-se Rádio Colmeia. Ela pertencia a um grupo de emissoras que um senhor chamado Otávio Rotili, ele conseguiu na época que era o Dentel, não era, hoje é a Anatel, na época era Dentel, era departamento, hoje é agência. Então ele conseguiu a liberação de, se não me engano, de 5 ou 6 canais ele conseguiu, aqui no Paraná e Santa Catarina. E ele naturalmente fez isso aí com a intenção de comércio, né? E ele então veio a Cascavel e propôs a venda da emissora, da concessão que ele tinha aqui. Mas a única coisa que havia na época era o transmissor, só o transmissor também, nem motor para tocar o transmissor não existia, porque Cascavel não tinha luz elétrica. Então ele chamava-se colmeia porque uma reunião de caixas de abelha é colmeia. Uma reunião de emissoras, então ele deu o nome de colmeia. Inclusive, se não me engano, Campo Mourão ainda hoje tem uma rádio colmeia, se não me falha a memória. Até uns anos atrás ainda era a rádio colmeia de Campo Mourão. Não sei se talvez foi vendida, já mudaram o nome, né? Mas tinha que Pato Branco era uma que fazia parte da colmeia, né? Era Cascavel. Ele ficou com uma única emissora no estado de Santa Catarina, que ele era natural de lá, que não me lembro também qual foi quando ele ficou com uma só, as outras todas ele vendeu, compreende? E ele vendeu inicialmente a Rádio Colmeia para o José de Oliveira, que era o diretor do Departamento de Terras do DGTC, Departamento de Terra e Geografia do Estado. E o Zé de Oliveira também não era do ramo, comprou aquilo mais assim por diletantismo, como a gente diz, então ela ficou meio assim, meio cá, meio lá, né? Funcionava um pouquinho, parava, e como ela não havia como é que se diz, não havia um local para colocar, eles acharam um local lá para depositar o transmissor, lá onde hoje é exatamente a casa do nosso arcebispo, lá na Neva. E lá ela ficou. Aí resolveu dizer, precisamos botar isso aí em funcionamento, né? Cascavel tem uma rádio, mas a rádio não funciona, que negócio é esse? Então tinha que pôr em funcionamento. Aí veio o problema, pôr em funcionamento como? Pois, só tinha o transmissor, não tinha nenhum motor de luz, nem nada para tocar. Aí arrumaram um motor diesel e instalaram lá, mais ou menos perto do local onde estava o transmissor, né?
para poder funcionar a coisa. O transmissor ficou muito tempo numa casinhola feita de lascas de pinheiro. Não era nem tábua, era lascas de pinheiro. Ficou lá. E aí ela funcionava lá inicialmente. Inclusive quem colocou aquele transmissor no ar, o primeiro a usar o microfone dela fui eu. Porque não tinha mesa de som e precisava de um amplificador, de uma picape e do microfone. E não tinha nada disso. Só tinha o transmissor seco lá, como a gente diz. Aí eu, como tinha um serviço de alto-falantes, peguei um microfone e levei para lá, levei um toca-disco meu, levava os meus discos para lá também, né? E funcionávamos 2 horas por dia. Das 4 às 6 da tarde a gente funcionava, 2 horas por dia. Mas funcionava assim, só música, né? Aqui a Rádio Colmeia de Cascavel, Parapapá, prefixo tal, assim, situado em tal lugar, aquela charopada de sempre, né? Mas não tinha propaganda comercial ainda, não tinha nada. Era só música mesmo, para o povo saber que a rádio estava funcionando. Depois, então, quando foi em 1960, aí o próprio, na época, o Dentel começou, como se diz, a apertar a gente, diz, escuta, como é? Vai funcionar definitivo ou não vai? Né? Então tínhamos que organizar a rádio. Aí foi quando eu trouxe a rádio lá de cima. Trouxe não, ela continuou lá o transmissor, eu continuou lá. Aí o José de Oliveira comprou uma mesa de som daquela empresa Byton de São Paulo. Eles fabricavam umas mesas de som muito boas, muito aprimoradas para a época. Comprou e trouxe, aí eu instalei ali onde eu tinha um serviço de alto-falantes. Eu tive um serviço de alto-falantes, a Voz do Piquiri. Aí eu também cortei a Voz do Piquiri, porque já tinha uma emissora, né? Eu vou trabalhar com alto-falante para quê? Como ter uma emissora. Então, instalei no local onde eu tive, porque eu tinha, apesar de ser um serviço de alto-falantes, eu tinha um pequeno auditório ali. Estava mais ou menos preparado para uma emissora. Então, foi instalado ali. E ali ela começou a funcionar. E o Dentel vivia em cima da gente, sempre passando telegramas, né? Entre no ar, entre no ar. E sempre à meia-noite, porque eles faziam a vistoria de São Paulo para cá. Embora a emissora daqui fosse fraquinha, só 100 watts, era praticamente a região aqui, as cidades aqui em volta só. Mas à noite a propagação era maior e eles lá em São Paulo tinham uma aparelhagem própria para captar o som, para ver se ela estava na frequência certa, para não haver choques de uma emissora trabalhar em cima da outra, como a gente fala, de misturar as frequências, aí nenhuma nem outra era ouvida. Então, punha, e ninguém queria entrar em contato com o Dentel, né? E o Dentel insistindo com um telegrama atrás do outro, põe a emissora no ar, à meia-noite, assim, né? Aí um belo dia eu criei coragem, passei a mão no microfone e chamei o Dentel em São Paulo também, na data marcada. Aí então oficialmente inaugurei a Rádio Colmeia. Chamei direto, eles passaram o prefixo deles em São Paulo era ZZP2, me lembro direitinho. Né? Aqui fala ZZP2 do interior de São Paulo, estação assim, e deram a identificação deles, tudo bonitinho. E eu aqui respondi, né? ZY não sei o que, esqueci. Era ZY não sei o que, ela já tinha o prefixo. Sinceramente eu me esqueci. Mas era ZY, não sei, e vinha depois mais uma letra e mais o número dela. Então aí ficou batizada a Rádio Colmeia de Cascavel, ela oficialmente entrou no ar. Aí nós começamos então, já procurar propaganda comercial, quer dizer, começamos a ensinar os primeiros passos à criança, né? E quem tomava conta lá em cima do transmissor, punha o transmissor no ar e tirava e guardava, vigiava lá a torre, o motor, né? Era um compadre meu, Paulo Rodrigues. A minha comadre é viva, mora aqui em Cascavel ainda até hoje, e pode servir até de testemunha para isso que eu estou dizendo. O compadre Paulo faleceu lá em Curitiba, mas ele que tomava conta. Foi construído para ele uma meia-água lá perto, mas ele morava lá com a família, que ele tinha vindo de Curitiba também para cá, para Cascavel, e tomava conta ali punha o transmissor no ar, tirava, né? Cuidava lá da torre, como a gente diz. Rádio em Cascavel, na época que a gente veio para cá, só tinha a Rádio Colmeia. Daí tinha um programa que no sábado a gente naquela época mandava umas cartinhas
pedindo as músicas, eles selecionavam 2 pessoas para ir participar à tarde. Era com o radialista Luiz Vianney. A gente fazia... Era 6 músicas cada um, então tinham músicas da Jovem Guarda, música sertaneja, aquelas músicas da época dos anos 60. Era muito divertido. Olha, os primeiros locutores da Rádio Colmeia, um deles foi um que trabalhava comigo no Alto-Falantes, é o Ilne Cabral, Ilne com H no começo, Ilne Cabral, o Antônio Costa Santos, também, e depois veio, eu não me lembro precisamente quando ele começou, mas tem o Luiz Vianney, que tem até um grupo escolar com o nome de Luiz Vianney. Ele era inclusive animador de programas ao vivo, que quando a rádio mudou, lá para antes da rádio mudar já lá para a Avenida Brasil, já tinha uns programas de auditório que eram feitos no cinema, no Cine Coliseu, que era do João Lindolfo Deckmann. Ele cedeu, então aos domingos tinha um programa de coisa. E quem animava aquele programa era o Luiz Vianney, que ele tinha vindo de Curitiba, acho que ele já tinha adquirido uma certa prática em Curitiba, então ele tocava aquele programa de auditório aos domingos. E a música era boa, a programação era boa, todo mundo ficava ativo para querer saber, mandar um versinho para o namorado e recadinho e coisa e tal, então era bonito até de ver. Tinha os programas no sábado à tarde e nos domingos à tarde que as crianças participavam, então as minhas filhas participavam dos clubinhos da Rádio Colmeia, naquele tempo cantavam as musiquinhas e essas coisas. O Darcy Israel, nossa, ele foi um grande locutor da Colmeia. E ele, além de ser um dos locutores, ele tinha um programa que ele fazia o programa e daí ele pedia para as pessoas que mandassem uma bijuja para ele. Me mande uma bijuja, uma bijujinha e um bijujão para mim, que eu estou precisando, porque ele tinha que manter o programa, então... As notícias mais fáceis para a gente saber naquela época era pelo rádio. Nós tínhamos rádio. E também tinha correio e telégrafo, tinha aqui em Cascavel em 38. Era o único meio de comunicação naquela época, era o telegrama ou a carta. Então, o telegrama era num caso de urgência, né? Uma emergência, então tinha o telegrama. E a carta, então, era o meio de comunicação naquele tempo, era a carta. O correio tinha uma linha telefônica, telégrafo de Guarapuava para cá, que passava por Rocinha naquele tempo, não era nem Guaraniaçu, era Rocinha e vinha para Catanduva, de Catanduva vinha aqui e ia para Foz do Iguaçu. Bom, existia o correio, naturalmente, através de correspondência normal, que a gente chama de cartas, né? Ou então o telégrafo, quando não arrebentava a fiação no meio da mata, né, que interrompia, porque o telégrafo não era como é hoje, que é rádio, né? Era fiação, era linha física que a gente chamava. Então tinha o fio que vinha de Guarapuava para cá, ou de Ponta Grossa, Guarapuava, vinha para cá, daqui ia para Toledo até Guaíra, né? Mas era a linha física. Então, quando arrebentava uma tempestade, caía uma árvore, uma coisa, a gente ficava também tudo mudo. Até o funcionário no lombo do animal seguia a fiação no meio do mato e descobria onde é que tinha arrebentado, né? Meu pai, o emprego dele era o correio. Ele atendia a linha, porque tinha aquele tempo na linha, né? Que se desse uma chuvinha já estava com defeito as notícias do correio. E ele saía de a cavalo, de noite, qualquer hora, viajar, cortar mato que caía naqueles fios, tudo assim. E ele percorria daqui a Catanduva e Guaíra. Guaíra é mais longe. O transporte urbano aqui, quem iniciou foi o Rubinho Lopes, em sociedade com a Genor Mioto. Era Kombi, só aquelas Kombizinhas, para lá, para cá, aquelas Kombizinhas aí na Avenida Brasil, tudo Kombis, aquelas bem rústicazinhas assim, Kombis. Então era o Rubens Lopes, em sociedade com a Genor Mioto. Era bem na Avenida Brasil, aqui, para frente e para trás.
Eu trabalhei como lavador de carro no posto de gasolina, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei em acessórios de peças com o seu Frederico Jocker. E depois, com 17 anos, eu fui a Curitiba fazer meus documentos, né? Daí eu voltei a Cascavel e comecei a minha vida como motorista de táxi circular, inclusive a primeira pioneira de Cascavel, que era a Kombi, não era nem ônibus. Eu era motorista de Kombi. O itinerário que eu fazia com a Kombi era da Igreja de Santo Antônio, então, até o Posto Brasil. O asfalto, na época que eu vim para cá, não havia asfalto. Tempo depois, então, quando começaram a fazer a Avenida Brasil aqui, as duas pistas, então, começaram a pôr aquelas pedras irregulares, não se me lembra o nome daquilo. Não era asfalto, eram umas pedras que punham assim para poder transitar. Era um asfalto feito de pedras. Então, inclusive, tinha as primeiras lotações, ônibus que faziam esse percurso da Avenida Brasil, lá debaixo, atrás, até o final da Avenida Brasil, faziam de lotação. E aquela lotação, quando ia em cima daquelas pedras... Daí que eu larguei da Kombi, circular, eu comecei com táxi, né? Trabalhei 10 anos com táxi. A gente começou a trabalhar na frente do bar do Natalício, né? Que não tinha ponto de táxi. Depois é que surgiu novos pontos de táxi, né? Então daí eu acompanhei o ponto de táxi da rodoviária, né? Onde tinha o primeiro lugar que encostava os ônibus era no bar do Mário Bertocco, né? Foi feita uma reunião lá na delegacia e o coronel lá autorizou a gente a andar armado. Desde uma vez que eu não andasse com a arma à vista e chegasse nos bares, né? Mas por uma prevenção, porque tinham matado já uns par de taxistas aí, né? Então, pra gente estar mais prevenido, né? Em 38 tinha o seu Aníbal Lopes, que o seu Horácio Ribeiro dos Reis era sócio dele. Tinha o Francisco Bartini, que cuidava uma loja grande, que era propriedade do seu Loli Bastos de Guarapuava. E tinha Francisco Mareco, também tinha outra loja. E mais tarde veio o seu José Bartini, que também foi comerciante em Cascavel. Naquela época, 38, 40, 43, 44. Na época, o comércio tínhamos apenas a Copal, que era uma casa de comércio, e tinha uma de João Mioto, que também era uma casa de comércio. Eram os dois comerciantes. E tinha também um tal de Rodolfo Noro, que tinha também uma casa comercial, mas assim, não era muito desenvolvida, pequena, né? Então eu conheci esses 3 negociantes na época que vim para cá. Aqui em Cascavel não tinha nada, como a gente diz. Cascavel era arroz, feijão, ovo, né, e palmito. Não tinha nada. O comércio aqui era praticamente inexistente. Existiam aí umas 2, 3 casas comerciais, mas carentes de quase tudo. Porque a distância de Ponta Grossa, de onde vinha a mercadoria para cá, para a época era muito distante e o trajeto também demorado. Aquele tempo o transporte para cá era de carroção, de cavalo, tinha carroça de 8 cavalos, 12 cavalos. Então as pessoas faziam a viagem, se juntavam 4 carroceiros e iam daqui a Ponta Grossa para levar frete para Foz do Iguaçu. Traziam mantimento e, por exemplo, o que tivesse, o que precisava numa casa de comércio, né? Roupa, calçado, todas essas coisas eles traziam de carroção, né? O sal, o açúcar, querosene, que naquele tempo não tinha luz, era lampiãozinho de querosene. Então tinha ali em Cascavel, tinha o Ramiro Siqueira, tinha os Fardowski, Galeski, o Bujarski, Bartini, que trabalhavam com carroça. Tinha o Lili Silvério, todos eles tinham carroção grande para viajar para a estrada. Assim, de primeira necessidade, comprava-se arroz, polvo de feijão, e açúcar, essas coisas, mas épocas de chuva,
havia falta nesse lugar, porque não havia meio de transporte para ir para Ponta Grossa buscar. Então, faltavam ocasiões que faltava até sala aqui em Cascavel. Então, o povo passava dificuldade. Então, naquele tempo que a gente precisava de comprar, não se comprava muita coisa, porque naquele tempo não usava que nem hoje, né? Então, precisava de comprar açúcar, sal, querosene. Aqui em Cascavel a gente não comprava assim, em quantia grande, se comprava de quilinho, né? Então, a gente levava as coisas da gente que tinha para vender. Naquele tempo a gente fazia charque de porco, banha de porco, farinha biju, levava essas coisas em Foz do Iguaçu e vendia lá. Vendia, daí comprava o alimento, comprava açúcar, querosene, sal, café, essas coisinhas que precisava. Então a gente ia comprar o tecido para fazer roupa, a gente não comprava assim de pouquinho, pegava uma peça e comprava tantos metros, ali fazia para os homens, para as mulheres, tudo uma roupa igual, né? Então era por metro, comprava tantos metros, que eram 5 metros dessa peça, 5 dessa, 10 dessa. Naquele tempo não se comprava blusa, então tinha um tecido chamamos de pelúcia. Então comprava aquele pelúcia para fazer casaquinho, casaco. A gente mandava vir de avião, vinha verdura lá de Londrina, que a minha sogra mandava, lá de Londrina, café e outras coisas que a gente pedia, vinha tudo de avião. Era o único jeito de vir, né? Porque também linha de ônibus do norte do Paraná para cá não existia. Era só aqui na região de aqui, Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba, né? Comecei a trabalhar aqui em Cascavel. O primeiro trabalho foi ajudar a reconstruir o campo de aviação. Eu trabalhei 3 anos no campo de aviação. Ele ficava ali onde é hoje a rodoviária. Era ali o aeroporto. Eles aterrissavam só o avião do Correio. O avião do Correio é pequeno, né? A pista era pequena. Então foi preciso comprimento e largura. Aí ela ficou grande, a pista. Levamos quase 3 anos para fazer essa reforma lá. Porque era tudo braçalmente, né? Olha, o primeiro campo de aviação que tinha ali, para Teco-Teco, é onde é a igreja Santo Antônio agora ali. Então descia daqui para lá, né? No sentido que nós estamos aqui, então descia daqui para lá, né? Onde tem a Praça Getúlio Vargas ali. Só que depois, não sei por que via da dúvida, por um avião maior foi transferido para o aeroporto ali, transversal, ali onde tem a prefeitura hoje. E então você ia decolava no sentido que ia para Porto Alegre. E até eu trabalhei ali construindo o campo ali, como pinante de carroça lá. A primeira viagem que eu vim, quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu cheguei aqui em 20 de fevereiro de 57. Eu vim pelo avião da Real. Tinha as duas, a Real e a Cruzeiro. Eu vim para um Douglas DC-3, bimotor da Real. O aeroporto antigo aqui. O aeroporto era próximo hoje da prefeitura, aqui, bem próximo da prefeitura. Era muita poeira, aquela poeira bem vermelha. O avião, quando descia aí, virava num poeirão que dava medo. Eu apanhei esse avião em Joaçaba. Eu vim 2 viagens de avião. Vim uma vez em Joaçaba e outra de União da Vitória. Bom, eu quando vim em Cascavel, eu vim de avião, que era a única, vamos por assim dizer, a única condução que existia, o único meio de locomoção que existia. Se eu quisesse vir a Cascavel com outra, de ônibus, por exemplo, eu teria que ir lá de Santo Antônio da Platina, onde eu morava, a Curitiba, e de Curitiba vim de ônibus para cá. Uma viagem demorada, às vezes levava mais de um dia, né? Eu vim primeiramente sozinho, acomodei a situação toda aqui, depois eu voltei buscar a família. Então, e a família também chegou aqui de avião. Naturalmente que eu vim com a mulher e já 2 filhos, dois filhos mais velhos, né? O mais velho nascido no estado de São Paulo e o segundo já nascido em Arapongas. Então viemos para Cascavel assim. E eu tenho um fato para contar aqui.
Lá em Santo Antônio da Platina, onde eu morava, a terra lá é branca, areia branca, tal qual na cidade em que nós morávamos e onde nós nos casamos, lá em Garça, no estado de São Paulo. Então, e a minha sogra sempre dizia assim, olha, eu só vou para Cascavel se for lugar limpo, terra branca, bonito, limpinho, assim, assim, assim. Se for terra vermelha, como Londrina, eu não quero. E eu aí tive que passar a conversa nela, uma mentirinha, né? Que eu não tinha outro jeito, eu tive que defender a situação minha e a decisão minha de vir para Cascavel e já estava tomada e era irreversível, né? Eu já era, inclusive, cartorário, né, de Cascavel, não podia mais pular para trás, como a gente diz, né? E desisti da ideia, do objetivo meu de fundar o colégio, que aquele foi um tipo de uma obsessão que eu tive. Então, ela veio toda feliz, né, pensando que ia sair numa terra branca para outra terra branca. Quando o avião desceu ali na pista, e eu desci aqui na pista, o aeroporto daqui era uma pista em forma de X, uma pista de norte-sul, leste-oeste, né, outra. E eu desci justo na pista norte-sul, ao lado da igreja Santo Antônio, que hoje é Avenida Brasília ali, né? Menina do céu, com aquele poeirão que o avião fez, quando ele olhou para a janela do avião para fora, não precisa nem descer as malas. Eu disse para você que se fosse terra vermelha, que eu não vinha morar aqui. Isso sapateou dentro do avião. Aí eu falei, agora tem que amassar a fera, né, como diz o outro. Aí eu falei, não, mas é isso, aquilo, olha isso, vai ver se vai gostar. A cidade é uma cidade bonitinha, é nova ainda, está tudo por fazer. Mas o povo aqui é um povo comunicativo, um povo... Realmente a gente fazia amizade ligeiro aqui, interessante. Então, era um ovo Cascavel, então todo mundo era amigo. Todo mundo morria abraçado, como a gente diz, né? A gente ia numa missa, numa festa, num baile, todo mundo se conhecia, né? Era, como é que vai você? Como é que vai você? Hoje é o contrário, hoje ninguém conhece ninguém, né? Mas naquela época as amizades eram feitas assim, bem ligeiro, bem depressa. Aqui reinava o ciclo da madeira. O que tinha valor aqui eram as terras que tinha pinhal, é onde tem muito pinheiro. Então aqui as madeiras eram serradas e ia para Foz do Iguaçu, a madeira melhor para exportação. O restante ia para fora. Mas no começo aqui era erva mate, né? Até por sinal eu puxava a erva mate lá para Guaíra. Eu carreguei o caminhão de erva mate, saco de erva mate, e botei o saco na cabeça e fui olhar para trás e caí no caminhão embaixo, mas só que eu caí em cima do saco de erva, então me popou, deu quebrar tudo, né? Isso foi lá em Guaíra, né? Daí depois que passou o fluxo da erva mate, então era o café e a madeireira, que veio a madeireira Lupião para cá. Mas só que já tinha serrariazinha pequenininha aí, mas quando foi o fluxo de madeira mesmo, foi do tempo do Lupião, José do Lupião. Foi em 42. Inicialmente tinha pouquinho, tinha poucas madeireiras, mas depois foi aumentando. Chegou uma ocasião que tinha, acho que perto de 100 serrarias por ano. A economia de Cascavel era a madeireira e café, né? O café então era na costa do Rio Piqueri. O café ia para o norte, né? Carregava, ia para o Porto Paranaguá, eu ia para o norte e coisa e tal. E eu acho que até exportava porque era muito a safra de café, né? O governo Moisés Lupião foi um governo que atrasou esse Paraná. Foi o homem que atrasou esse Paraná. Ele adquiriu todas essas terras dessa região e colocou 3 serrarias, grandes serrarias aqui. Grandes, a Serraria do Tesouro, a Serraria de São Domingos e a Serraria Central. 3 grandes serrarias. E a madeira ia tudo para exportação para Foz do Iguaçu. Tudo. Ele titulou essas terras eram do Estado, ele titulou e tirava o pinhal. Posterior, vendeu essa empresa para a Industrial Madeireira do Rio Grande do Sul, que aqui teve o nome de Industrial Madeireira do Paraná. Na época da Industrial Madeireira, os donos eram Florencio Galafassi, Flávio Marder
Renato Festugado. Passei a trabalhar na industrial madeireira. Encontrei com o senhor Florencio Grafassi, que era sócio da firma, então acertamos de eu abrir um depósito de madeira e trabalhar para a firma vendendo madeiras por imigrantes que por aqui passavam. A madeira primeira e segunda era exportada. Bom, a firma exportava para a Argentina e anos depois, que eu trabalhava, já continuava trabalhando no depósito da industrial madeireira, vinha madeira da serraria, classificava primeira e segunda, e a firma exportava, eu formava os lotes de madeira, e a firma exportava para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Holanda. E essa madeira, então, eu mandava lá para Porto de Paranaguá. E lá, então, era embarcado em navios e ia para aqueles países. Era levado por caminhões. Então, quando vinha uma ordem, por exemplo, formava-se um lote de madeira, e vinha uma ordem para carregar, a gente tinha que se virar, arrumar caminhão, então eu saía pela rua, arrumava tudo quanto era caminhão. Trabalhava-se dia e noite fazendo embarque de caminhões, porque o navio tinha o dia certo para zarpar. Né? Transportei muita madeira para construir Brasília, nos anos de 1958, 59 e 60. E também para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. As rodovias eram tudo estrada de chão daqui a Brasília. Eu ia e voltava, levava 15, 20 dias para ir e voltar. Tudo em cima de caminhão Fenemé, para madeira, para construir, fazer os andaimes na construção. De volta, eu tinha que transportar nesse caminhão o quê? Transportava abacaxi para São Paulo, do Triângulo Mineiro, e de São Paulo trazia cimento para fazer essa ponte da Foz, essa ponte internacional. O ciclo da madeira foi muito importante para Cascavel, porque foi o que alavancou o Cascavel. Teve seu início. Mas o que aconteceu? O ciclo da madeira acabou. E daí, como que fica? Essas terras muito ruins. Mas surgiu, graças a Deus, surgiu a ideia, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, cooperativas, e fizeram a correção do solo. Com calcário dilomítico, ele faz a correção, tira a acidez da terra. Porque aquela terra, do jeito que estava, só produz mandioca. Só. Então, com esta correção, se tornou uma região agrícola como todos nós conhecemos aí. Naquela época, a médica de Cascavel era a dona Teresa Batista. O pessoal ia lá, ela dava receita, ela fazia cura de benzimento, tudo isso a dona Teresa fazia. E dava receita, remédio caseiro, e ela receitava também remédio da farmácia. As mulheres queriam ganhar neném, iam correndo buscar a dona Teresa. O cavaleiro ia a cavalo e levava mais um cavalo para levar a dona Teresa. Aqui não tinha recurso. A gente ficava doente, tem que procurar um curador, como uma espírita, né, que dá uma receita, remédio, né. As primeiras espíritas que trouxe a doutrina espírita foi minha mãe. Porque nós era criança, nós não conhecia outra religião sem ser a doutrina espírita. Então, nós cobrava da minha mãe, do meu pai, aquilo que nós queríamos, oração, queria o passe, né, tudo. Daí a minha mãe e o seu Ramiro viajava para lá, para Foz do Iguaçu, com carroça, tudo, e ele conheceu a doutrina espírita lá em Foz do Iguaçu, que era o pai da minha mãe, era presidente do centro lá. Daí, a minha mãe com ele, uma semana fazia o evangélico, dizemos nós, né, na casa dele, outra semana na nossa casa, assim. Fui, até que veio mais um casal de Ponta Grossa, que era espírita, daí comecemos a oração na sala da casa do seu Ramiro. Aí que comecemos. E dali já foi, o pessoal fomos conhecendo, tudo. Daí que foi, o seu Ramiro inventou, deu um pedacinho de terra que foi feita essa casinha de madeira, que meu pai ajudou, tirou madeira, tudo.
A primeira missa que o padre rezou na sala da casa do seu Ramiro, porque não tinha igreja. Que daí fizeram igreja, que lá quando era de Santo Antônio, agora era de madeira. A comunidade, nós se reunimos, né? Aí tinha, como que dizem, a diretoria da igreja, né? Tinha o presidente. E daí eu estava na diretoria também, então aí nós se reunimos. Naquele tempo não tinha igreja aqui, nós rezávamos a missa primeiro na casa do meu pai, depois na escola, né? Então daí nós se reunimos para fazer a igreja. Combinemos, vamos fazer uma igreja aqui. Aí nós combinamos domingo, segunda-feira nós fomos lá onde nós queríamos fazer a igreja, derrubemos o mato, limpemos. Tinha outras pessoas que já sabiam serrar com aquela serra de desdobrar, né? Foram desdobrando madeira, ali nós começamos a construção da igreja. A gente trabalhava na igreja desde criança, lá em Santa Catarina. Hein? E daí aqui, então, nós primeiro pertencia, o padre vinha de lá de Foz do Iguaçu. Depois vinha de Toledo. Aí, e só tinha missa lá na Colônia Esperança. Daí quando ele passou, vinha que ele viu que o São João já tinha mais gente morando. Aí ele pediu se tinha uma casa suficiente para ele vir rezar a missa. Aí então, como o pai dele tinha uma casa melhor, daí foi indicado aquela casa ali, ele vinha rezar a missa ali. Aí na primeira vez passou, na segunda vez ele viu que tinha bastante criança, daí ele falou sobre a catequese e já me indicou eu. No meio de todo mundo, ele escolheu eu para dar catequese. Eu não fui catequizado, que eu andei na aula das irmãs ucranianas. E eu era polonesa. E eles não me aceitaram para fazer a catequese junto com as ucranianas. Aí, quando fui para fazer a primeira comunhão, a minha mãe me levou, conversou com o nosso padre, com o padre polonês. Aí eu fui um dia antes lá, ele me pediu tudo, as orações, tudo. Pediu tudo, uma explicação sobre a religião, tudo. Eu respondi tudo que eu precisava saber. Aí no outro dia eu passei a primeira comunhão. Aí eu dei catequese 2 anos, daí já veio um professor, o lugar que aumentou mais. Aí veio um professor, daí passou não tinha mais catequista. Era os professores mesmo que preparavam as crianças para a primeira comunhão. Essa nossa igreja que nós tínhamos aqui foi levado para o lago, foi transferido para lá. A comunidade, uma parte aceitou, uma parte não estava de acordo, mas daí a maioria queriam, daí foi para lá, né? O prefeito prometeu de fazer, ela construir bonita lá, que ia ser um museu, que a turma podia fazer as visitas para o pessoal de longe que vinha para ter uma. Então essa igreja foi para lá na gestão do Tolentino, mais ou menos no ano 82. Naturalmente, quando vim para Cascavel, as estruturas da igreja eram ainda poucas. Eram ainda poucas e cada ano havia sempre a criação de uma nova paróquia. A mais antiga, naturalmente, é a catedral, aquela lá do centro, Nossa Senhora Aparecida. Depois, no 1962 foi criada a paróquia de Santo Antônio. Depois, no 1972, foi criada a paróquia de São Cristóvão. Logo em seguida foi criada a paróquia de São Paulo. E depois vieram outras paróquias. E até podemos ainda lembrar, vamos dizer assim, as 3 datas ou as 3 festas que
permaneceram. Tem a festa de São Cristóvão, que é tradicional. É tradicional e que leva a bênção aos motoristas e a todos aqueles que viajam, porque São Cristóvão é para abençoar todos aqueles que se colocam em viagem, para que tenham uma viagem feliz. A festa de São Cristóvão, naquele tempo, quem montava essas festas eram os donos de posto de gasolina juntamente com os padres. Então, eu fui o que transportei a segunda festa de São Cristóvão aqui, em 1960. O primeiro foi o Adolfo Cortez e meu cunhado, com o caminhão Ford F7. Eu já com o caminhão Fenemé. Inclusive, a dona Olga Bloco foi que cuidava as crianças em cima do caminhão. Tinha um pequeno capitel é o seguinte, é uma igrejinha assim, ó, capitel é o nome disso aí, em cima do barranco lá, bem no terminal do ônibus lá, para cada igreja de São Cristóvão, bem ali. Era ali então que nós deixávamos o santo. Isso eu estive transportando na segunda, 1960. E também vamos ter a festa das nações, que é a catedral. A catedral está realizando todos os anos, visando ter meios para sustentar as obras sociais. E também vamos dizer que tornou-se tradicional é a festa no seminário, para fazer lembrar, vamos dizer assim, para fazer lembrar que o povo católico tem que ajudar, direto ou indiretamente, a formação sempre de novos padres, de novos ministros de Deus. Os casamentos era tudo muito simples, porque na época não tinha nada, né? Então era tudo muito simples, muito diferente do que é hoje, que hoje, os casamentos de hoje é só brilho, naquela época não tinha nada disso, né? Era tudo muito simples. Os casamentos, naquele tempo, não se fazia como agora, que fazem no sábado, fazem à tarde. Naquele tempo fazia os domingos de manhã, aí a noiva vinha de carroça, enchia a carroça de folha de palmeira, os cavalos tudo enfeitado com papel. Daí a noiva vinha na carroça na frente, o noivo vinha na outra carroça atrás. Tinha o almoço, daí depois do almoço, daí tinha a tal domingueira, que diziam naquele tempo. Aí de tarde o pessoal se extraviava tudo, cada um ia para sua casa, tratar as criação, fechar bem a casa. E aí voltava para o baile. E o baile começava antes de escurecer, e de manhã cedo, quando o dono da casa via que já ia clarear, naquele tempo não tinha janela de vidro, ele fechava a janela, era janela de tábua, ele fechava aquela janela para ficar escuro, porque era só os lampiãozinhos que davam a claridade, e o baile continuava. Aí, quando a gente desconfiava alguma coisa ali, abria a janela, o sol estava lá em cima. Os casamentos aqui em Cascavel eram assim, eram uma moda assim, pra gente que veio lá de plagas civilizadas, como a gente diz, né? Eram bem interessantes, gente, bem interessantes. Os noivos chegavam no fórum, aliás, antes de chegar ao fórum, né? Os noivos vinham lá de onde vinham, das colônias por aí afora, vinham em carroças, esses carroções de 4 rodas, que eram os carroções que eles usaram quando imigraram de Santa Catarina, Rio Grande do Sul para cá, a família toda vinha naqueles carroções com mudança, então eles usavam naquilo. E enfeitavam os animais com bandeirolas, né? Enfeitavam os carroções, então na frente do carroção, né? No assoalho do carroção, na frente vinha um sanfoneiro. E atrás vinha o casal de noivos, mas tudo desfilando em carroção. E muitas vezes eles iam até lá ao final da avenida e voltavam. Na volta é que eles iam para o fórum.
mas desfilavam primeiro, iam nos carroções. Então, os casamentos eram nas carroças e tinha que ser assim, senão vinha a pé. E eram feitos todos no fórum. Tem um fato interessante da Malvada, eu chamo ela de Malvada até hoje, da Alzira Gomes. A Alzira era menina naquela época. O prédio do fórum é aquele prédio que está lá na parede, lá, aquele prédio pontiagudo lá, com duas portas compridonas e uma janela de cada lado. Aí, exatamente aí, é. E lá em cima, naquelas janelas, quando havia casamento, a Alzira e a irmã dela iam lá em cima, e para fazer malvadeza, quando os noivos estavam entrando ali na coisa, elas cuspiam nos noivos. Até que um dia o doutor Epifânio, alguém dedou para o doutor Epifânio, que elas faziam essa safadeza, né? E até hoje a Alzira conta isso ainda. Até hoje, se perguntar para ela, ela conta. Até o meu casamento foi na casa do meu pai, que naquele tempo aqui não tinha igreja ainda, né? Então o padre rezava a missa na casa do meu pai, né? Daí o casamento foi na casa do meu pai. Daí a festa foi na casa do pai dela, que fizemos a festa, né? Meus filhos nasceram todos em casa. A primeira parteira veio para 6 filhos, era uma parteira. O nome dela era Sabina. Depois pro 7º era Ângela, a parteira. E daí para a última, daí era a Mira Prussac. Tinha uma parteira chamada Dona Augusta, mas os meus filhos nasceram. Um nasceu no hospital do Dr. Lima, o mais velho, e os outros 3 no hospital Nossa Senhora de Salete. Quando eu cheguei em Cascavel, o hospital Nossa Senhora Aparecida, do Dr. Wilson Joffre Soares dos Santos, era exatamente ali onde está hoje o shopping 4 estações. Era um casarão de madeira também, né? E ao lado dele existia uma construção chamada de hospitalzinho. Essa construção, que era de hospitalzinho, ele só tinha o nome, porque era uma construção até de um porte mais ou menos significativo. O Dr. Wilson Joffre construiu aquilo ali com a intenção de instalar uma escola de enfermagem, porque ele no próprio hospital lutava com muita faculdade de profissionais, então a intenção dele era fundar uma escola de enfermagem, mas ele não conseguiu esse intento, não sei porquê, por diversas razões, ele não conseguiu esse intento. Ali, numa determinada época, nesse próprio prédio, funcionou um jornal diário de propriedade do mesmo Dr. Wilson Joffre, chamado O Dia. Funcionou ali nesse prédio. Depois ele vendeu o jornal também, o jornal saiu fora de circulação, o hospital, a construção continuou ali, e um belo dia incendiou-se. Não sei por que razão, pegou fogo, lá se foi o tal do hospitalzinho. Em uma ocasião, aqui no interior, eu tombei o caminhão, pranchou meu caminhão, e eu quebrei o fio de costela. Os sócios da serraria me trouxeram tarde da noite. Os sócios, quem era? Joanim Ranguete e o Euclides Formigueri, os 2 já falecidos. Me trouxeram, chegamos aqui, era escuro. Só tinha o hospital falecido Wilson Joffre Soares dos Santos, aqui. É onde tem o shopping hoje. Aí não tem luz, mas ele tinha um motorzinho com gerador. Esse homem que vai fazer funcionar esse motor, com aquela manivela, ele lutava, e lutava, e lutava. Esse homem lutou mais de meia hora com aquela manivela para fazer pegar o motor, para dar energia para me tirar uma chapa do raio-x da minha costela. E eu estava lá gemendo de dor. E tinha que aguardar, porque não tinha outra maneira. Tinha o falecido Dr. Wilson e o Lupércio, que era veterinário. A minha filha caiu e cortou a sobrancelha, cortou na testa, assim, naquele ferro de limpar as calçadas que ponhavam na frente das portas das casas, porque tinha muito barro. Aí eu levei ela para o hospital, o falecido Dr. Wilson estava viajando. Aí o Lupércio foi quem fez o curativo, quem deu o ponto, né? Era um corte que precisava pelo menos uns 5 pontos.
ele deu só um pontinho de atravessado, assim, meio aqui, assim, daí eu falei para ele, nossa, mas ficou torto, ficou meio assim. Ele pegou com a pinça e puxou, fez rasgar a pele em cima, assim, para que o ponto ficasse certinho. Então imagine como que era a medicina naquela época, o que a gente passava. O seu Gilberto Maier era um farmacêutico muito conceituado aqui de Cascavel. A farmácia dele, a primeira que a gente trabalhou é ali na Avenida Brasil. A Souza Naves foi a primeira farmácia que a gente foi. Ele morava do ladinho. Ele era assim uma pessoa, um bom profissional e uma pessoa separando assim, um bom amigo. Eu só tenho coisas boas dele e da Dona Ieda. E a rua onde eu moro, que tem o nome de Sandino Erasmo de Amorim, em homenagem ao doutor Amorim, que, como nós chamávamos na época, foi o segundo médico de Cascavel. Ele, quando veio para Cascavel, só existia aqui um médico, que era o doutor Wilson Joffre Soares dos Santos. E o doutor Amorim chegou aqui assim, como diz, de vento em popa, porque ele, quando chegou, ele hospedou-se aí numa pensão bem humildezinha que tinha, que Cascavel não tinha nem acomodação direta para isso. Mas ele foi de uma felicidade tão grande numa intervenção cirúrgica que ele fez, um camarada, como era praxe na época, esfaqueado várias vezes no ventre, todo mundo dava o camarada por morto, o Amorim pôs ele andando. Em menos de um mês, ele estava desfilando na avenida são e salvo. Aí o doutor Amorim criou uma fama danada de bom médico, e realmente era um bom médico. Né? Eu gostaria de deixar uma mensagem para as nossas autoridades, que se preocupassem um pouquinho mais com a segurança, e para os jovens, que olhassem para trás um pouquinho e que não fizessem tanta coisa errada como tem hoje, porque a vida é tão bonita, é tão bela, e quantos jovens estão morrendo a cada dia. Então eu acho que é uma coisa que nas escolas, quando eles forem assistir, que eles pensem um pouquinho, esses adolescentes, esses jovens, e que procurem viver, não se destruírem. Olha, a mensagem final é porque nossos jovens de hoje em dia se preparem bem, estudem, porque nós estamos dando exemplo do que foi o passado aqui em Cascavel. Hoje tem tudo, as faculdades, os estudos, eles que se preparem bem para fazer o melhor, porque eles são o futuro deste país. A mensagem final que eu devo deixar é uma mensagem de estímulo à nossa juventude, que aproveite muito bem o tempo de estudo que tem, o grande número que hoje Cascavel conta de instituições escolares deste ou daquele gênero, assim, a livre escolha e à vontade. Nós temos aqui dentro de Cascavel escolas, faculdades e universidades para todo e qualquer desejo de um jovem. Então eu acho que a nossa juventude deve aproveitar essa oportunidade de hoje poder estudar onde mora com a sua família. Porque antigamente quem tinha que estudar tinha que sair de Cascavel. Os pais tinham que ter um certo poder aquisitivo para manter os filhos em Curitiba. E hoje, graças a esse número grande de instituições escolares, de estudos, de cursos superiores que Cascavel tem, tornou-se até um centro universitário aqui do Oeste. Cascavel tem esse grande mérito de oferecer à sua juventude esse número enorme de escolas. Então que essa juventude nossa aproveite o tempo, largue mão de só ficar nas ruas, só ficar atrás da latinha de cerveja e outras coisas mais, atrás de baladas e coisas mais, que divirtam-se, tá certo, faz parte da mocidade, mas que estudem, que aproveitem a chance que tem de fazer esta ou aquela faculdade, de tirar este ou aquele diploma, para que no futuro tenham um ganha-pão seguro. Porque, meus jovens, a vida dia por dia continua mais difícil, os empregos mais difíceis, então nada como cada um ser dono da sua própria condução, da sua própria profissão, do seu próprio ganha-pão. Olha, a mensagem para a juventude de hoje, a primeira coisa que eles devem fazer na vida
é procurar o caminho certo da vida. Não andar por linhas tortas como andam hoje. Que a juventude de hoje está muito deteriorada. Eu acho que falta de pais e mães que dão uma força para os filhos, que repreendam mais eles, que não deixam tão à vontade. Que quando um pai fala uma coisa para um filho, ele deve de obedecer ao pai. A mãe fala uma coisa, o filho deve obedecer à mãe, que ela já tolerou ele 9 meses carregando ele, então escuta essa mãe.